sim. Oi, pessoal que entrou agora aí. A gente teve um probleminha no início, mas agora tá tudo ok. Vamos chegando. Vamos falar de direção de arte. Eu estava explicando um pouco que o Enquadra surgiu uma ideia, foi como uma ideia para movimentar o audiovisual brasiliense, que está parado agora na quarentena, aprender bastante e saber um pouco, né, de cada pedacinho que constrói o cinema. Hoje a gente tá bem triste, né? Pelas duas perdas aí. Você conhecia o Flávio? Não, eu não conheci o Flávio e nem o Aldir Blanc pessoalmente, mas assim, sou admiradora do trabalho do Flávio Migliatti desde sempre, né? E a gente teve uma perda importante aqui em Brasília também, um artista plástico, Pedro Ivo Versosa, que faleceu nesse último dia, e muito triste, assim. Enfim, a gente está vivendo esse momento difícil, né, de recolhimento, que a gente não pode nem abraçar as pessoas nesses momentos de perda, né? É uma impotência, né? É, mas seguimos, né? Fazer essas trocas. É importante estar aqui. Obrigada pelo convite. E ainda mais sendo com você, mais especial ainda, né? Longa data. Ai, professora. Olha só, me conta um pouco aí como você foi parar na direção de arte. Aí você pode falar um pouco de como você começou, de como se você passou no teatro antes, se você foi pro cinema, dos curtas que você fez, dá um resumão aí se você conseguir. Tá, é. Então, eu não lembro exatamente o momento que eu falei que quero fazer direção de arte, mas isso foi muito cedo, assim, foi na adolescência ainda. Claro que eu não tinha certeza, nem sabia exatamente como funcionava, o que era. Mas eu comecei a pensar que trabalhar com cinema era uma possibilidade ali por volta dos 16, 17 anos. Eu fazia Uhum. teatro amador, fazia biodança, assim, tive uma adolescência bem cheia de experiências artísticas diversas, assim. E a gente sempre foi muito incentivado a consumir arte e admirar a arte, desde muito cedo em casa. Então, quando eu vislumbrei que era possível trabalhar com cinema, isso em 96, 97, ainda estava na retomada, né? Retomada. Retomada do cinema. Eu ia ver Carlota de Faquina, Central do Brasil, e eu falava, gente, as pessoas trabalham com isso no Brasil, não é possível voltaram a trabalhar com isso no Brasil. Eu era bem cinéfila, assim, na adolescência. Eu ia em tudo, gostava de assistir, frequentava festival de cinema já desde cedo. E aí, quando eu fui decidir o que eu ia fazer na graduação, eu tive aquelas dúvidas clássicas de adolescente, né? Não sabia se queria fazer engenharia ou se queria fazer artes. E acabou que eu escolhi fazer um curso de humanas, eu fiz história, me graduei em história, já pensando em trabalhar com direção de arte. Eu achava que um curso teórico, e ainda mais um curso como história, que te dá uma visão ampla do mundo, né? Eu achava que isso podia me ajudar teoricamente. Antes de eu terminar a graduação, eu já comecei a fazer um curtinho aqui, outro ali. Ainda assim, muito lentamente, entrando num set. Se alguém falava, estamos precisando de, eu já estava lá. Mas você Sabe? já entrou pela arte? Já entrei na arte. Eu nunca fiz nada no cinema além da arte. Quer dizer, teve essa experiência. Já fiz pesquisa e ultimamente recentemente eu fiz uma produção, né? Uhum. Mas em todos os filmes que eu atuei até hoje foi na equipe de arte. Mesmo no último, O Homem Cordial, que eu estava na produção, eu estava na arte também. Isso eu nunca tive dúvida assim, de que área eu queria dentro do cinema. Isso era claro para mim. Agora, te explicar exatamente de onde vem, eu não sei. E aí eu tentei, ao longo desse tempo, ir mantendo a minha formação teórica e acadêmica e estar em set, o que é uma loucura, porque você tem que se desdobrar em mil, né? Fui Mas, professora há 10 anos, né? Você lembra bem? Eu fui professora em algumas universidades, faculdades aqui do DF, e eu conciliava, eu ia tentando conciliar. Até chegou um momento que eu não consegui mais conciliar as aulas, aí eu tive que parar de dar aula.
com sets, né, que começaram a me demandar muito, viagens muito longas. E também não consegui mais ter estudar formalmente, assim. Uhum. Terminei o meu mestrado em 2013 e ainda continuo no sonho do doutorado, mas vai sendo adiado, né? Mas, enfim, sempre gostei muito de arte. Você perguntou especificamente, né, de direção de arte. Sempre fui muito ligada em artes visuais. E eu tenho um pai arquiteto, uma irmã sempre foi a desenhista da família, né, que a gente trabalha juntas até hoje, que é a Jana Ferreira. Então, tinha esse ambiente profícuo em casa, assim. Mas você gostava de mexer com arte, assim, em casa? Sempre foi de desenhar também, de fazer, de montar coisa, de pintar, sei lá. Como é que é a criatividade na sua vida? Então, recentemente, mexendo nessas fotos, nessa época de quarentena, eu vi umas imagens de umas esculturas que eu fazia, de uns artesanatos que eu fazia na adolescência. Eu sempre fui ligada nisso. Mas nunca foi uma coisa só, assim. Nunca fui só desenhista ou só escultora. E nem nunca fui especialista em alguma dessas áreas especificamente, sabe? Eu Uhum. flertei com todas elas. Sempre fui uma amante, assim, de todas essas áreas das artes. E vendo, assim, fazendo uma retrospectiva, né? Percebo que a direção de arte é um pouco isso também. Em cada filme, você precisa se aprofundar em alguma coisa, né? Aqui você vai usar mais essa característica e talvez tenha que estudar para elaborar mais o projeto e tal. Mas tem uma expressão que algumas pessoas usam que a direção de arte é do alfinete ao foguete, né? Porque dependendo do filme, você vai ser demandado para uma área, dependendo do filme para outra área, às vezes completamente diferente, né? Então a gente tem que, por isso que eu acho que o curso de história foi tão importante para mim, assim, para ter uma visão, porque o curso de história, quando você pensa nele, ele passa por tudo, mas você não tem tempo de aprofundar, não na graduação, né? Então ele te abre um leque, assim. Por isso que foi tão importante para mim. Depois eu fui complementando os conhecimentos técnicos em set de filmagem e cursos extracurriculares. Assim. Mas a direção de arte não é só essa parte de criação, tem a parte de gestão de pessoas também, né? Tem. Como é que como é que é isso para você, assim, ser um pouco professora de arte, ser um pouco artista plástica, ser um pouco criativa e ao mesmo tempo ter que ali saber apertar os botõezinhos em cada um da sua equipe, ouvir, puxar a orelha. Como é que conta um pouco aí? Só uma correção, não me considero artista plástica, tá? Não, eu falei assim, tem que ter um pouco de artista plástica. Um pouco porque você acaba que em algum momento mete a mão, pinta. A hora que você falou da tinta aí. Mas então, quando eu comecei, eu tinha que fazer tudo, né? Tinha que fazer desde as planilhas, porque eu cansei de fazer curta praticamente sozinha. Mas isso já tem muito tempo. Eu acho muito importante a gente reforçar a questão das equipes e o quanto as pessoas têm funções específicas dentro de uma equipe de arte. Né? Eu trabalho com profissionais maravilhosos em geral, quando eu posso escolher. E são pessoas que dominam certa área para o desenvolvimento do trabalho de direção de arte dentro de um filme. Então, assim, tem pessoas que, por exemplo, essa coordenação de pessoal, isso vem muito de perfil pessoal das pessoas, né? Nem todo mundo de liderança. Assim. Gosto muito de gente, gosto muito de conviver com gente. Eu gosto de estar no meio da galera, no meio da equipe. Eu gosto de estar em montagem, eu gosto de estar onde eu puder estar. Durante o processo de pré-produção e quando começa a filmar, eu prefiro estar no set, mas também vou acompanhando as montagens e tal. Então, assim, essa gestão de pessoal, hoje em dia, como hoje eu consigo ter uma equipe que me supra de todas essas outras afazeres que não são estritamente criativos,
essa gestão de pessoal às vezes nem fica comigo, porque fica com a coordenadora de arte. Ah, tá. Entendeu? A minha troca hoje com a minha equipe, ela é muito criativa. Claro que tem a questão executiva também, de você resolver problemas técnicos, mas se eu tenho cenógrafo, isso em geral fica com cenógrafo, entendeu? Uhum. O melhor dos mundos é esse, é você ficar na parte criativa. É claro que você vai ter limitações, né? A coordenadora de arte vai te falar, você tem tanto de orçamento. Essa função é coordenação, alguns chamam de produção, alguns chamam de coordenação. Eu vou saber quanto eu tenho de orçamento. E eu tenho uma noção de quanto eu posso gastar dentro desse orçamento. Então, o meu processo criativo O também... material que vai usar, né? Entra aí também, né? Então, vai em cima disso também. Pensar em até onde eu posso ir. Também não sou dessas que começa a criar, assim, enlouquecidamente. Vamos fazer um cenário. É. Madeira. Não, olha, isso eu posso me vangloriar. Nunca estourei um orçamento de arte. Assim, eu sei das realidades das produções no Brasil. Então, a gente trabalha com uma limitação. Então, vamos criar dentro dessa limitação, né? E que é um exercício interessante também. Mas, só para te responder mais especificamente, assim, coordenar pessoas, eu não sei te dizer se eu faço bem, mas eu gosto. Eu gosto de estar perto das pessoas. Legal. E me diz uma coisa, deixa... Cortou aí. Não, eu só falei que eu gosto de trabalhar bem próxima mesmo. Ah, tá. Ando trocando experiência, ouvindo muito, isso para mim é fundamental. Você chegou a pegar direção de arte sem internet? Quando eu comecei, assim, não era totalmente sem, né? Mas a gente não fazia as pesquisas que a gente faz hoje com essa facilidade. Era tranquilo. Era porque as pesquisas eram em revistas antigas, porque você não tinha essa facilidade de imagens. Né? Hoje você tem aplicativos específicos só para buscar referências de imagens. Antes era assim, aquela internet lenta pra caramba, e que não era tão, a rede não era tão abastecida como é hoje. Né? Tinha que ocupar uma linha de telefone. Calma, que eu também não já tinha passado, eu acho. Não sei. Não era a discadinha que fazia o barulhinho? Eu não lembro, mas enfim. Pô, foi mal. Porque assim, a gente vai apagando essas memórias, né? Mas eu estava fazendo uma limpa outro dia e achei planilhas à mão, várias listas de análise técnica que a gente fazia à mão, para facilitar, né? Porque não era tão fácil assim o envio. Mas... O Iberê está falando que o Otto também está assistindo. O quê? Que o Otto também está assistindo. Ah, meu sobrinho lindo, um beijo. E como é que é o seu processo, assim? Você, primeiro, antes, você recebe o roteiro, quando alguém está prospectando a direção de arte da Maíra, e nessa fase ainda você pode dizer sim ou não. Se você não gosta do projeto, não gosta da história, você dá o feedback, você escolhe os filmes que você prefere fazer, digamos assim. Sim, eu já tive essa experiência de não topar fazer poucos filmes, na verdade, assim. Porque para eu dizer não, ou tem que estar com a agenda... por causa de agenda, sim, mais projetos. Mas por causa do conteúdo, do roteiro, não foram tantos assim, não. Mas eu não faria nenhum filme em que agredisse de alguma forma a minha posição ideológica. Então, eu não faço filme racista, eu não faço filme homofóbico, eu não faço filme machista. É difícil isso, porque tem níveis de machismos, né? Porque tem a diferença de ter um personagem que tem que ser machista do que o conteúdo machista. Posso dizer que eu nunca fiz um filme que tinha pinceladas machistas. Isso não posso afirmar, porque é verdade. Mas, assim, algum roteiro que me agrada especificamente, assim, politicamente, ideologicamente, eu não faria. E isso já aconteceu uma vez e foi bem chato, assim, mas eu me senti na obrigação de dar esse feedback, falar o porquê eu não estava fazendo. É bom ou ruim, talvez a pessoa nunca mais me para fazer um filme, acho que não vai procurar mesmo. Mas, enfim, eu preferi ser sincera, até para dar um retorno. Todas as vezes em que isso... Foram 2 vezes. E
uma segunda vez em que isso aconteceu, eu dei um retorno também, assim. Acaba que eu fiz esse trabalho de ler o roteiro, né? Então, Uhum. de trocar essa ideia com a pessoa, eu acho que Lógico. também não me custa fazer. Mas você perguntou um pouco do processo, né? A primeira coisa, Isso. a gente recebe o roteiro. Eu peço para ler o roteiro, independente de saber orçamento e saber qualquer coisa anterior, assim. Uhum. Roteiro e quem está na direção, assim, quem é a produtora, só para ter uma ideia de quem são as pessoas. E a partir do momento que eu leio o roteiro, a cabeça já começa a pirar. E quanto mais eu materializo isso na minha cabeça, é porque o roteiro me deu mais pistas, assim. Nem sempre isso que vem nessa primeira leitura, isso fica no resultado final do filme, sabe? No Uhum. meu projeto que eu apresento para a direção, nem Seria sempre. o primeiro tratamento da arte, né? Mas eu acho importante essa leitura, eu faço ela bem devagar, assim, sozinha. E, em geral, eu faço de um lado e um assistente lê também junto comigo, que eu sempre quero uma visão, uma segunda leitura assim, do roteiro. E, em geral, quem faz isso comigo é o Marcos Takatsuka, não sei se ele está assistindo, que foi o assistente com quem eu mais trabalhei, que é meu querido, assim. E a gente troca uma ideia sobre, e depois tem uma conversa com a direção, e aí começam todos os processos de pesquisa e de. Você já vai lendo, colando algumas coisas, assim, tipo, pedacinho de pano que você imaginou aqui, não. Isso vai lá para frente. Ah, tá. Materiais mesmo, eu não penso em material no início, eu penso em estética só. Eu penso em universo, eu penso em atmosfera, eu penso em cheiro. Isso eu penso muito, assim, que cheiro que eu quero dar. Porque a direção de arte, ela não é só contar a história, né? Ela é também trazer sensação, trazer sentimento. É o ecossistema que você cria ali, né? Você cria esse universo visual da obra, em parceria com a fotografia e com a direção. Mas é você que vai dar esse material, essa matéria-prima para a direção de fotografia iluminar e para a direção enquadrar. Né? Então, você, em geral, a direção de arte ela é uma provocadora dentro do processo de pré-produção, porque a gente tem que tirar muitas dúvidas, assim. A gente chega com uma lista de dúvidas sobre o roteiro que às vezes os diretores falam, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque a gente tem que ir no detalhe, né? No minúsculo ali até o macro. Então a gente sempre tem muitas questões e aí depois, lá na frente, quando tu pensa, tá, então como é que vamos realizar isso? Aí que eu vou para os materiais. É raro, na direção de arte para cinema, o material vir antes. Agora, se Uhum. você pensasse na cenografia, por exemplo, cenografia para o Festival de Brasília, e que a gente fez, né, nós da Quartinho, que sou eu, Léo Cinelli e a Jana Ferreira. A gente fez 2 anos seguidos, em parceria com o Dalton Camargos, que é o iluminador e cenógrafo também. A gente pensou no material, sabe? A cenografia, eu acho que ela te provoca de outra forma. Você não tem um roteiro Uhum. para. Você sabe o que é o Festival de Cinema de Brasília. Há 50 anos o Festival de Cinema de Brasília. Aí você começa a viajar nos materiais e da história de Brasília, relacionada à história do festival. Então, em cenografia para esse tipo de evento, ou coisas assim, ou até para teatro, às vezes, que é um processo mais longo, nem sempre você tem o roteiro na primeira conversa, o Uhum. texto, né, que é chamado. Então, aí pode ser que o material chegue um pouco antes, mas no cinema não, é engraçado. E você participa do cronograma, da questão de quanto tempo eu vou precisar para montar, então a gente entra nessa locação tal dia. Tudo isso passa por você e você ajuda a definir isso ou você delega muito para a coordenadora de arte, enfim, como é que é essa. Eu gosto de saber como é que vai se dar e opinar também, mas Uhum. eu não decido em relação a isso. Inclusive, a conversa em relação ao plano de filmagem é assistente de direção, coordenadora de arte. Uhum. O assistente de arte, assistente de direção, porque assim são questões de execução que eu não preciso opinar nesse sentido, sabe? Eu gosto muito que as pessoas tenham liberdade criativa e que tenham autonomia para trabalhar, assim.
E eu trabalho com pessoas que realmente eu confio totalmente, assim, eu confio que vai dar certo. Porque já conversaram muito sobre isso, definiram o conceito. E a gente se organiza muito, assim, a gente não dá muita margem para erro, se antecipando, colocando um tempo de segurança e tal. Isso eu gosto de participar dessa reunião, Uhum. definir. Bom, aqui por isso cortou. Voltou? Voltou. E você tinha me falado, hoje em dia tem ferramentas hoje para você fazer especificamente pesquisa de imagens para referências. Quais são as principais ferramentas que você usa, assim, e recursos? Eu já tive oportunidade de trabalhar em alguns filmes também e percebo que aqueles boards de colagens, né, para Uhum. cada personagem ou para uma determinada cena, como é que é o nome daquilo lá? E fala um Mood pouco board. mood board, né? Você cria os climas, né? Você faz as pranchas de climas. Aquilo ali é muito importante para a equipe inteira entender o filme que a gente vai fazer, né? Uhum. Eu sempre falo que esses mood boards eles são mais importantes para as outras equipes do que para a gente mesmo, porque a gente tá com o filme tão na cabeça, é, assim, Você já viu, você construiu aquilo ali, já sabe. mas é importante para a comunicação, porque nem toda imagem você consegue traduzir em palavras. Então, as imagens são importantes. A gente está trabalhando com imagens. Então, a gente tenta criar um mundo de referências assim o mais amplo possível. É importante também que as referências elas vão no mesmo sentido, porque às vezes eu vejo pessoas que estão começando, aí pegam uma referência e falam assim: ó, é isso aqui, mas a paleta não é essa, sabe, é isso, mas não é isso. Isso é um erro Uhum. que eu cometi, mas tento não cometer mais, porque é difícil achar imagem às vezes. Uhum. Uma coisa na sua cabeça. Em algum momento você pode desenhar, mas em outros você precisa achar uma referência para mostrar que aquilo funciona e tal. E isso é trabalho. Eu sei lá quantas imagens assim que eu pego para um filme, não sei, mais de Uhum. mil, com certeza. E essa coisa de materializar, você gosta de materializar isso para mostrar para o diretor, para o fotógrafo, assim, até para se eles quiserem testar antes alguma coisa, Você diz com maquetes ou no cenário real? maquetes, objetos, materiais, fala, isso aqui quebra desse jeito, sei lá. Você E gosta de fazer esses testes? isso vai também muito da direção e da direção de fotografia. A gente gosta de fazer essas provocações, mas nem sempre elas são acatadas. Vou te dar um exemplo prático, assim. No filme O Homem Cordial, aproveitar que o Iberê está aí, falar do nosso Ó, filme. Lara tá aqui, Fernanda Rocha, como é bom dividir o set com você. Renatinha Diniz, oi Maíra. Marcos Takatsuka, manda um beijo. Ana Paula Cardoso também. Opa, legal. Prazer estar aqui com essa galera. Saudade, vontade de abraçar todo mundo. É, volta aí. Ah, você falou de materializar, né? Você falou que ia falar do Iberê, do filme do Iberê. Uhum. Vou te dar um exemplo do filme do Iberê. A gente tem um personagem, o filme do Iberê se chama O Homem Cordial, tá, gente? Guarda esse nome. Que a gente vai lançar assim que o fim do mundo passar. A gente tem um personagem que ele tá andando com um figurino uma noite inteira. E ele tá andando pela cidade de São Paulo. Então a gente tinha que saber como esse figurino dele reagia às luzes da cidade e às luzes que a gente ia usar, né, que a direção de fotografia ia usar. Então foi feito um teste. Né, o Pablo Baião, que é um fotógrafo que é pilhado, assim, é bom trabalhar com ele porque ele tem essa pilha, ele se fala, vamos fazer um teste, ele fala, vamos, e tá na rua, tá? E aí ele fez um teste com a jaqueta de couro que o personagem usa em 98% do filme. E a gente viu a reação dessa jaqueta às luzes ali da cidade. Isso foi ótimo. Funcionou super bem e a gente foi para o set com uma segurança que estava com o figurino certo, já que é um filme de personagem,
e um filme que ele tá 98% do tempo com aquele figurino. Uhum. Em outras situações, citar um outro filme, Teoria do Ímpeto, é um filme do Marcelo Farias e o Rafael. A gente deixou o cenário pronto 3 semanas antes, se eu não me engano, para eles ensaiarem com os atores dentro do set. Tava praticamente pronto, assim. A gente mexeu depois, assim, na véspera de filmar, a gente mexeu em objetos, nas estantes e tal. Mas estava tudo, O cara pôde marcar, testar. arte, mobiliário, e muitos os objetos de cena já estavam lá, inclusive. Então eles conseguiram, os atores conseguiram se sentir dentro daquela casa. Quando foi para filmar, é um filme de longos planos sequência, quando foi para filmar, os atores estavam em casa, literalmente. Inclusive uma das atrizes, a Clara Maria, ela pediu para dormir na locação e ela dormiu lá. Minha casa. Ela dormiu no quarto da personagem dela, né? Então, as situações variam, assim. Maquete e outros objetos a gente faz quando tem construção, importante você ter a maquete para a gente olhar e materializar ali mesmo, pequenininho, corrigir possíveis erros e tal. Mas quando é filme de locação, a gente não costuma fazer, nem sempre tem essa necessidade, só quando for algo muito específico, assim. Você pediu para a gente fazer uma maquete quando eu fui seu aluno? É claro, né? Quando a gente dá aula, a gente tem que pedir isso. Como se um real. A gente fez uma maquetinha. Não sei se ficou boa, mas. Olha, não vou Para você, na direção de arte, menos é mais? Ai, nem sempre. Nem sempre. Mas você tem alguma preferência de interferir o mínimo possível? Ou você também, enfim, para você tanto faz se for um filme que tem que dressar uma porrada de coisa, tem um puta cenário para. A gente gosta de trabalhar, né? Então, a gente adora montar coisa do zero, construir cenário. Isso é nossa diversão, a nossa educação é essa. Agora, tem filmes que não pedem isso. Né? Voltando ao Homem Cordial, a gente tem a boa parte do filme numa externa. Você tem lá a cidade de São Paulo pronta para filmar, onde a gente tira uma coisa dali, bota outra ali, bota uma placa, mas são intervenções pontuais. E a gente tinha, acho que, se não me engano, 4 cenários, um que a gente montou do zero, e que é o que eu mais gosto, né? A gente cria uns xodós, assim, pelos cenários, que a gente vira um filho, né? Então, assim, tem situações. O roteiro que pede, na verdade. O roteiro, o orçamento, o plano Mas de filmagem. você, o que vier. Para mim, o que vier, se me chamarem para fazer Star Wars, eu vou pilhadão. Você, inclusive, guarda uns pedaços, né, desses xodós aí no quartinho, né? Eu tenho apego, assim, para desespero dos meus companheiros lá na nossa produtora, porque a casa vai ficando cheia de coisas. Mas é porque os objetos têm histórias, né? E eu vivo deles, né? Eu vivo desses objetos. Então, eu tento guardar. Alguns eu guardo mesmo. Eu fico com eles. Eu gosto. Eu perguntei também, até pelo seu discurso, quando você recebeu o Kikito pelo Drive-In, que você ficou surpresa, né? Porque foi uma direção de arte, e até mesmo você fala, né? Super natural. Assim. Como é que foi esse conceito, enfim, de ser uma coisa mais realista, naturalista? No caso do último Cine Drive-In, você fala especificamente? Isso. Então, o último Cine Drive-In foi um processo longo que a gente teve a sorte de ter muito tempo para pensar nele. E que eu fui trocando ideia com o André Carvalheira. Não sei nem se o Iberê sabe, mas a gente se reunia sem ele às vezes. Que é o diretor de fotografia, Ótimo. reunia às vezes sem o Iberê, que é o diretor, e a gente ficava trocando ideia e pirando. E foi um filme, assim, esse resultado dele, essa simplicidade que é bonita nele,
é tudo responsabilidade do Iberê. Porque as primeiras propostas que a gente fez, eu e o André, eram propostas muito mais carregadas. Uhum. O Iberê recusou umas 2 ou 3 propostas que a gente fez. A gente teve um tempo dilatado porque as filmagens foram adiadas. A gente filmaria no final de 2012 e a gente acabou filmando no meio de 2013. Então a gente teve um tempo bom para trabalhar, assim, para pensar nele, para voltar. A gente fazia sessões de cineclube, é tipo um sonho. Tinha telona e boa parte da equipe deitada assistindo o filme e depois debatendo, tomando cerveja. Quando você... Iberê comentou aqui, eu já imaginava. Pois é. Mas aí Olha, só te interrompi, já te interrompi, Vanessa, Vanessa Medrado, Marília Dourado e o Wallison. Grande Wallison. O Enoch também, mandando um beijo aqui para você. O Alisson contra-regra maravilhoso, querido. Então, o Iberê falava, eu quero mais simples. Aí depois voltava, quero mais simples, quero mais simples. E, na real, a gente teve muito trabalho no drive-in para parecer que a gente não fez nada. Eu acho que tem isso também, uma boa direção de arte, você trabalha muito para parecer que ela não existiu. Mesmo uma direção de arte carregada, se for pensar um filme do Almodóvar, assim, você entra na história e você nem pensa que alguém criou aquele universo, parece que ele já era dado ali, já existia. Uhum. E no último Cine Drive a gente tinha esse desafio de criar um cenário que existe, funciona, né? E que as pessoas conhecem e tornar ele um pouco mais lúdico, um pouco mais cênico, um pouco mais interessante e atrativo visualmente, que contasse mais histórias, sabe? Que trouxesse mais sensações. Só que isso tudo com muita simplicidade, que era isso que o Iberê tinha muito claro na cabeça, assim, que ele queria um filme simples. Ele falava isso desde os primeiros tratamentos do roteiro. E então a gente trabalhou muito lá dentro. O Léo Sinelli foi cenógrafo do filme e fez pinturas de arte também. Nossa, envelhecimento, mofo, tudo isso foram... Eu nem sei quanto tempo a gente ficou lá dentro trabalhando. E foi um filme que a gente trabalhou junto com a preparação de elenco, que fez laboratório lá. Então a gente trocava muita ideia com o elenco também. E a minha surpresa toda, quando eu recebi esse Kikito, é porque eu estava ali com outros filmes e outros diretores de arte com uma estrada muito maior que a minha. Assim, sei lá, décadas a mais de estrada que eu. E com filmes com orçamento 10 vezes, não é exagero, 10, 15 vezes maior do que a gente teve, o orçamento de arte, do que a gente teve no último Cine Drive-In. Então, foi engraçado, assim, eu nunca revi esse meu discurso, porque eu morro de vergonha, porque eu estava lá na plateia com um pote de pipoca, um chiclete e uma cerveja, morrendo de rir. Eu nunca achei que eu ia subir lá, porque foi uma surpresa, assim, o que eles viram nessa arte, assim, mas eu acho que foi justamente isso, essa Simplicidade, trabalho duro, isso aí imprime, pô. tinha uma verdade ali, eu acho que não foi só a gente recebeu um outro prêmio também no Maranhão, o Guarnicê, de direção de arte. E é uma equipe do último Cine Drive-In que eu trabalho até hoje, né? Uma equipe muito querida, assim, a Nadine, o Léo, a Jana, a Laís. Os pintores, né, os cenógrafos. Era uma equipe pequena, mas é uma equipe muito entrosada e que a gente trabalha até hoje juntos. E esse negócio de você falar que conversou com o Xará sem o Iberê, eu acho super normal, porque o filme, ele tem um perfil meio, mesmo de empresa, assim. É uma empresa que você cria por 1 ano e meio, com alguns poucos milhões ali, depois você fecha, né? Uhum. E isso é normal. Tá todo mundo ali vestindo a camisa da empresa, e às vezes no corredor vai trocar ideia, vai marcar uma cervejinha, vai marcar um papo. Isso é... Mas é porque isso era no período que a gente ainda estava numa elaboração, assim, ainda não tinha começado a pré-produção, sabe? Entendi. Conversa de corredor, era conversa. Tentei encerrar o assunto, mas beleza. O José Júlio Tavares aqui também falou que é um aprendizado a parceria com você. A Marina Paturi.
Paturi, não sei. Paturi, aham. Paturi, manda um Querido. beijo. Mas me diz uma coisa, é que você falou aí do contra-regra, cenógrafo, como é que é essa sinergia aí? Como é que você é uma pessoa que admira o trabalho de cada um que trabalha com você, assim, de olhar e falar, pô, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Sabe, essa satisfação que te dá quando a sua equipe está vibrando na mesma frequência. Me fala um pouco da equipe de arte. Tem alguns aí que trabalham comigo que estão assistindo, né? Eles podem me corrigir. Mas assim, talvez eu devesse elogiar mais. Mas eu vibro muito com a galera, assim. E melhor do que isso, melhor do que admirar os profissionais, muitas vezes eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que eu gosto e faço questão de trazer para minha vida pessoal também, sabe? Não é só uma relação profissional ali. Uhum, Então, me dá essa torcida pela pessoa, não só por aquele trabalho, mas você quer que aquela pessoa cresça e continue se desenvolvendo. Claro que tem aquele trabalho específico, que eu estou ali, né, nessa função de direção, mas eu vibro muito com a galera e a gente curte cada etapa, assim. Então, tem essas parcerias que a coordenação de arte, né? Coordenação e produção, tá ali criando junto contigo, né? Tá ali a produção de arte está ali buscando o mobiliário, produção de objetos, tá ali, né? Então tá criando junto contigo. Eles que vão trazer esse arsenal concreto com que a gente vai trabalhar na criação dos sets, né? A gente está falando aqui muito de cenário, mas a gente não faltou falar um pouco mais de figurino e maquiagem também, que fazem parte da direção de arte, né? uhum. Então, assim, tenho parceiras queridas no figurino também. Então, às vezes trazem uns olhares que eu não tinha pensado previamente. Então, eu só tenho a agradecer esse trabalho de contribuição que a gente faz e colaborativo, assim. Contra-regra é meu parceiro direto no set de filmagem, né? Não é meu braço direito, é meu braço direito e esquerdo, porque eu tô ali no vídeo assiste com um rádio na mão e tô falando mais para lá, mais para cá, puxa, não sei o que, não sei o que. Então é assim, é como se fosse uma extensão de mim, assim. E às vezes falam, não, ó, aqui não dá, mas assim dá. Putz, ficou melhor. Essa sua solução que você deu tá melhor do que eu tinha pensado. E essa troca é uma troca que você faz assim, e quanto mais silenciosa ela for, às vezes você tem uns contra-regras, você não precisa nem falar mais. Você só olha, chega a coisa, sabe? Porque já começa uma sintonia e as pessoas têm um entendimento tão grande do trabalho e do que tem que fazer que você nem tem que ficar demandando. As pessoas sabem o que fazer. Né? Todo mundo já entendeu o filme. O que eu acho muito importante no início do processo é explicar o filme que a gente está fazendo para a equipe. Então todo mundo entendeu, nós vamos construir esse universo, é esse filme que a gente vai fazer. E aí todo mundo embarca e vai junto. E aí rola essa sinergia. Quando rola é muito bom. Tive poucas experiências que isso não rolou, assim, ou situações muito pontuais com algumas pessoas. E às vezes você tem que trocar uma pessoa ou outra porque não está funcionando a Uhum. engrenagem, mas em geral a coisa flui bem. E com os outros departamentos, assim, direção ok, mas fotografia e som especificamente. Você é uma diretora de arte que troca muito com esses dois departamentos. A gente tem que trocar, né? Tem aquela máxima, não existe luz sem anteparo, e tem a outra, que não existe cenário, não existe cinema sem luz. Então, trocar ideia com a direção, assim, não faz sentido. E eu gosto de trocar ideia profundamente, assim, discutir desde o início, de conceito até discutir como é que a gente vai realizar aquilo, mas ficar o mais afinado possível é fundamental. Uhum. Nem sempre isso rola, nem sempre as pessoas estão dispostas a esse tipo de troca, né? Mas o mundo ideal é esse: foto, direção e arte completamente. É um casamento a três ali, e que eu diria que o casamento maior é com a fotografia, porque a gente tem que entregar para a direção, né? A gente tem que fazer um trabalho para a direção conseguir pensar em cima. A gente tem uma troca, às vezes, até maior entre nós, foto e arte, assim. Uhum. Eu achei legal que eu conversei,
dei uma conversada com a Olivia participou aqui, e ela me contou que uma vez ela foi gravar num lugar que era um subsolo, e a reverberação era muito ruim, muito grande, e isso foi bem melhorado, assim, praticamente salvar a vida do som, porque o material que foi escolhido era um material que diminuía, né, para montar as paredes, enfim. Eu achei Aham. legal isso, né, também. Não, eu ia complementar falando do som, né? Se o som do filme não tá bem, não tá funcionando, é uma coisa que te tira do filme rapidamente. Então não adianta eu pensar, fiz o meu e o problema é seu. Não existe isso, sabe? O trabalho é colaborativo. Então Uhum. sempre posso, que tá reverberando, eu posso botar um tapete, eu posso botar uma manta, eu posso botar um quadro de tecido aqui, diminuir isso. O figurino sintético, né? Um tecido sintético, isso tá prejudicando para a lapela. A gente está sempre trabalhando em conjunto nesse sentido. Larissa perguntou, e a produção? E a produção é o que faz acontecer, né, Lala? É porque ele não perguntou da produção, mas a produção é o que faz acontecer. É, Falando mais do processo criativo. produção chora. Eu estava falando mais dessa troca no processo criativo, mas sem uma produção que te dê uma locação, né? A gente também não falou sobre a produção de locação, que é fundamental para trabalho. A gente faz Da arte, né? quantos por cento dos filmes que a gente faz em locação, né? E quantos por cento do cenário é a locação para arte. É fundamental, porque aquilo ali é a base para a gente montar o nosso cenário, né? Então, é uma coisa que eu troco muito também, desde o início lá, com a produção de locação. Já mandando esses mood boards que você falou, Uhum. lá atrás para a produção de locação, porque, em geral, a gente já começou a discutir esses conceitos com a direção e com a foto, e aí, quando isso vem antes para a produção de locação, as locações vêm mais acertadas, você não fica tateando tanto, né? Então, e a produção, assim, uma boa produção, ela faz o nosso trabalho virar um passeio. E uma Uhum. má produção faz o nosso trabalho virar um inferno, às vezes. Quando, quando esquecem. Já tá cheio de coisa para resolver. Porque, às vezes, assim, a equipe de montagem que está lá, às vezes fica esquecida porque não está no set de filmagem. Então, rolam umas situações assim. É a Produnão. Produnão. Né? Você sabe o que é isso, né? Antes de você perguntar, você já tem um não. Mas, mas vamos falar da parte boa, né? E a Thales Cabral é maravilhosa. O Thales está aí, é? Ana Paula Cardoso, que bonito olhar com a equipe. A Ana Paula é uma Fernanda querida. Araújo, a Maíra e o Léo são sensacionais. Olha só, direção de arte só para cinema? Você já falou que não, né? Que você já Não, pegou. eu demorei a ter coragem de trabalhar com teatro. Demorei. Eu comecei no cinema em 2001 e só tive coragem de assinar uma direção de arte, que é um termo que a gente está colocando aos poucos no teatro, porque no teatro é muito separado, cenografia e figurino. Né? Eu só tive coragem de falar, vou fazer esse, assim, assinar em 2014 para teatro. Mas eu já trabalhava em algumas produções de teatro em que eu produzia os cenários e tal, mas eu não assinava. Porque para mim era um desafio muito grande aquele palco vazio. Uhum. E você ter que criar ali essa peça que eu estou falando especificamente. Como é que era o nome dela? Dona Bolota e o Segredo da Árvore Encantada. A gente tinha que criar num pavilhão de vidro uma floresta encantada, cheia de mistérios. E assim, você não tem nada. Tinha um Só chão, uma floresta encantada. um chão de concreto e uma parede de vidro, era o que a gente tinha. E aí você tinha que criar, não só isso, você tinha que criar vários ambientes ali dentro. Eram os personagens que viajavam, enfim, era uma história, assim, uma fábula bem interessante.
E aí a gente ficou nessa questão em como criar isso. E aí você vai para um mundo muito mais abstrato, assim, né? A gente resolveu trabalhar com cordas de sisal. Aí a gente usou 7.000 metros de corda de sisal e fizemos uma árvore em que a dona Bolota, que era uma fada, ela ficava dentro dessa árvore e as laterais desse caule da árvore eram todos feitos de sisal, de cordas caindo e tinha, enfim, 7.000 metros amarrados no teto. A gente passou uma semana em cima de andaime amarrando. E aí no teatro, você perguntou dessa coisa do botar a mão na massa, né? No teatro aí eu passei 7 dias em cima desse andaime aí, porque eu não tinha coragem de não, dar vontade de estar lá, sabe? Inclusive esse aí, eu posso te passar o link depois se quiser colocar, tem um timeline da construção desse cenário. Ah, legal. É. Mas e as principais diferenças da direção de arte? Você já falou aí um pouco da equipe. Você tem teatro? Cinema, teatro e outra coisa, publicidade, por exemplo. Tá, Você publicidade fez publicidade, você? Publicidade eu não faço há muitos anos. Eu acho Uhum. que tem 6 anos. Porque se tem um cinema e um filme e uma publicidade para fazer, eu vou fazer o filme. Se tem uma peça e uma publicidade para fazer, eu vou fazer a peça. Então, nos últimos 6 anos, eu não consegui, talvez por sorte minha, eu não consegui fazer publicidade, porque eu estava sempre fazendo ou teatro ou cinema. A publicidade, eu acho, assim, como tem muito tempo que eu não faço, eu vou deixar para lá, tá? Tudo bem. Ah, mas você pode falar da experiência do telefilme. O telefilme não foi quantos dias? 7 dias? 8 dias? Para TV você está falando também? Foi estilo publicidade. Não chega a ser. Sabe por quê? Publicidade, a gente tem uma visão. Você não tem o envolvimento da equipe, você não tem o envolvimento do elenco, você não tem o encantamento pela história, Não tem um aprofundamento, né? não tem um aprofundamento, Conexão. não tem a fábula, assim. Você está ali para vender algo e os profissionais estão ali para ganhar dinheiro. E é isso, sabe? Então é um processo muito diferente. Assim, o tempo é muito curto, é muito rápido tudo. Eu tive uma experiência na publicidade que eu gostei muito, que foi uma publicidade de fim de ano para o Banco do Brasil e que chamaram a gente porque eles precisavam de uma direção de arte muito lúdica. Era como se as crianças tivessem invadido o mundo e elas tinham invadido o edifício sede do Banco do Brasil, a sala da ONU e tudo. Então, elas construíram casas de papelão, hortinhas, e a gente fez isso tudo lá dentro do edifício sede do Banco do Brasil. Então, foi muito divertido, assim, porque a gente ficou com a nossa equipe que trabalha geralmente em cinema, desenhando casinha, desenhando florzinha em papelão, recortando. Assim, a gente voltou ao Jardim de Infância por uma semana. Foi uma publicidade que a gente teve um tempo maior de produzir, porque era um trabalho muito artesanal, não dava para fazer de um dia para o outro. E aí eu nem sei quantas peças eram muitas peças. Então, essa experiência foi legal. Hoje eu estou querendo falar das coisas mais legais. Mas, em geral, não é assim. Tem que Em ser. geral, o trabalho não é respeitoso com o processo, sabe? A gente fica dizendo sim, muitas vezes, mesmo sem concordar, porque é um trabalho que tem um ali pronto. Agora, as diferenças do teatro para o cinema. O teatro, você tem esse corpo a corpo com a equipe inteira ali. Você fica assistindo os ensaios. Você já está dentro do seu local ali, né? Ou você está numa sala de ensaio, enfim, mas você está assistindo ali como a encenação vai se dar. É mais comum a encenação ela ser montada antes do que o próprio ambiente onde ela vai se dar, né? Então, você tem que trabalhar em cima das movimentações do elenco. É diferente. O texto, muitas vezes, ele vai sendo construído aos poucos. Enfim, é um trabalho muito mais coletivo, assim. Eu tenho uma sensação com o teatro de que é um trabalho mais de grupo. As equipes são menores, muito menores que as do cinema. Uhum. E na apresentação nem se fala, porque é ao vivo, né? A primeira vez que eu fiz teatro, eu achei aquilo mágico, eu saí emocionada. Não, acabamos de apresentar, as pessoas já estão aqui aplaudindo, estão me abraçando. Não um filme que você roda e você
só vai ver o resultado daqui a 2 anos e vai ver alguém falar do que achou. E o que é mais mágico ainda no teatro, no dia seguinte você pode mudar o que ficou ruim no dia anterior, porque o cinema é papel, né? Você fez, tá lá, tá na lata, já era. Tá na lata, já era. No próximo filme você pode corrigir, mas aquele não mais. Agora, do processo, os filmes que eu fiz para TV, eles tiveram um processo muito próximo do cinema, né? Telefilmes, do cinema. Só o que teve diferença foi o tempo, que foi mais curto, assim. A série que eu fiz no final do ano, que eu fiz cenografia lá no Rio para o Thiago Marques, foi um processo muito corrido, muito diferente de tudo que eu tinha feito, porque foi muito rápido tudo, e eu estava numa função diferente, né? Mas os que eu fiz aqui como diretora de arte, a diferença não foi tão grande assim em relação ao cinema. O Iberê está falando aqui, ó. Publicidade, a peça audiovisual tem a função de vender algo ou uma ideia. O foco está fora. No cinema ou na TV, a obra audiovisual é o produto. Essa relação muda tudo. E no seu dia a dia, como é que é a direção de arte no seu dia a dia? Você tem essa coisa de montar cenários em casa, decorar, Coitado do meu companheiro, figurino. Não, né? Figurino nessa quarentena aqui. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, nem é assim. Eu gosto disso. Eu gosto de estou fazendo pesquisa para algum filme em algum lugar e aí não resisto e compro um objeto. Eu tenho algumas coisas herdadas, assim. Eu tenho um rádio que foi do meu avô, que ele comprou na loja em 1940, que está num lugar super de destaque na minha sala. E também você tem a referência, assim, as pessoas sabem que eu gosto daquilo. E então, assim, o meu tio, quando os meus avós faleceram, ele falou: Maíra, esse rádio é seu, porque eu sei que você vai dar um valor especial a isso mais do que outras pessoas da família. Então, eu sempre estou com esse olhar. Eu gosto muito de planta, então as plantas sempre estão crescendo em movimento pela casa. E as pessoas também acabam que têm esse olhar em relação a mim e vão me auxiliando. Te ajudando a construir, né? Vi uma coisa não sei onde, vi não sei onde. Então, isso tanto na minha casa quanto na produtora. A galera que trabalha junto com a gente sabe que eu fico mudando os cenários lá da produtora direto. A Aline Oliveira está perguntando quais foram os seus maiores desafios ao entrar na área no início da carreira. Então, o maior desafio Aline. É que a gente praticamente não tinha cinema. O cinema em Brasília, ele entrou num período, assim, no Brasil inteiro, né? Na década de 90 ele desapareceu e aí começou o processo de retomada. E aqui é claro que as coisas chegam um pouquinho depois, né? Então, o processo de retomada que se deu no Rio e São Paulo, para reverberar aqui em Brasília, isso demorou um pouquinho mais de tempo. E quando eu entrei no cinema, né, 2001, 2002, por aí, algumas das pessoas que eu admirava já, o trabalho de alguns diretores de arte, eles já estavam saindo da cidade para trabalhar fora, porque aqui não tinha uma frequência de trabalho para mantê-los aqui. Então, no início foi muito difícil, assim, porque eu não tinha para quem fazer assistência, eu não tinha muito com quem aprender. Então, eu acabei fazendo muito curta, que eu fazia direção de arte e figurino e tudo praticamente sozinha, assim, e tive que ir aprendendo na marra, assim. Eu demorei um tempo para entender, será que eu faço igual as outras pessoas fazem? Porque eu não tive muito com quem aprender. E aí, em 2007... Será que eu estou fazendo certo? Hã? Será que eu estou fazendo certo? Isso. Será que eu estou fazendo certo? E será que é assim que as outras pessoas fazem? E eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu descobri que as pessoas faziam do mesmo jeito. Eu acho que as demandas que vão te passando, você vai entendendo que tem um caminho de se fazer, né? E aí você vai descobrir esse caminho de se fazer ali. E eu fui também tateando, assim, eu sempre trabalhei dentro da arte, mas eu fiz figurino em 2 longas. Então, assim, eu não cheguei já assinando
direção de arte de longa, demorei pra caramba, demorei 10 anos para assinar a direção de arte de longa, desde o primeiro curso que eu fiz. Porque antes eu fiz figurino, antes eu fiz cenografia, antes eu fui fazendo outras coisas até entrar. Então a dificuldade era, eu acho que era a pouca produção que existia na cidade na época, então você nem tem tantas experiências. Eu vejo hoje. Mas sempre com a antena ligada, né? Sempre observando, aprendendo. Total. E sabendo que está acontecendo alguma coisa, eu já falava, oi, tô aqui, se precisa e tal. Eu vejo hoje, assim, os meninos que estão começando e entrando no cinema, 20 e poucos anos, e já fizeram sei lá quantos longas, sabe? Tem gente que estreia no cinema, assim, primeira vez que entra num set já é num longa de filmagem. Longa pra gente, no início, era um sonho, assim, era tipo uma coisa distante. Não, parecia, assim, será que um dia eu vou fazer um longa, sabe? E aí você vê que a gente estava nesse caminho de desenvolvimento das políticas culturais e que isso se tornou uma realidade, né? Eu estava vivendo de fazer longa, um atrás do outro. Mesmo antes dessa pandemia parar com tudo, né? Vivendo do cinema, né? A gente entra nesse momento de incerteza de novo, de como é que vai ser nossa profissão, será que eu vou continuar podendo trabalhar, né? Mas é porque, assim, eu queria ser mais otimista. A Aline, né? Perguntou? Aline. Eu queria te dar mais dicas otimistas, assim, mas hoje a gente vive numa realidade muito diferente, assim. Eu nem sei o que dizer, algo que possa ser aproveitado para hoje, sabe? Porque eu não sei o que vai ser depois disso tudo. Não sei. Tudo parado. Tá, E nessa quarentena, você está aproveitando para se conectar com algum conteúdo relacionado à direção de arte? Em que você está mais. O que está mais fresco para você hoje? Você estava com telefilme e você estava estudando algum tipo de determinado de arte? Como é que... A gente estava 3 dias de começar a filmar quando teve que parar tudo, né? Uhum. Então, assim, em termos de trabalho, a gente estava praticamente com tudo pronto, tá tudo encaixotadinho, assim, os objetos de cena, os tecidos para o cenário, tá tudo encaixotado, etiquetado, prontinho para, assim, quando falarem voltamos, a gente pode rodar amanhã que a gente está pronto praticamente. Então, em relação ao trabalho que eu vinha fazendo, não tem nem muito como mexer, porque já está tudo criado. Eu nem posso ficar mexendo muito porque o orçamento não permite mais, já que está tudo produzido. Aí, assim, quando parou tudo, eu ver como é que eu posso, de alguma forma, continuar movimentando, né? Eu tenho tido um hábito de ver um filme por dia e acho que consegui. Talvez 2 ou 3 dias desses 50 eu não consegui, mas eu tenho visto muito filme. Eu entrei num curso, recebi esses informativos, comecei a fazer um curso do MoMA, de História do Vestuário. Uhum. E aí estou fazendo, está sendo muito interessante. Estou lendo um livro sobre a história do amor. Voltei a fazer tricô, voltei a fazer pão e comidas em geral. Assim, tentando me virar ocupando a cabeça. Assim. Fico pirando em qual vai ser a manta que eu vou fazer de tricô, sabe? Ó, a Claudinha Wiltgen, casa de diretora de arte, sim. Jana Ferreira, tem sim. É um esmero a casa dela, com objetos diversos, móveis de época. A casa da nossa mãe tem o toque dela. E a Rivângela puxou minha orelha aqui, falou: deixa ela terminar a linha de pensamento sem interromper. Desculpa, Olha, Rivângela, mas até é para ter um bate-papo, como se a gente estivesse num boteco aqui. as feministas estão ligadas, você não Mas interrompe. desculpa. Me fala aí uma referência sua, se você as que te influenciam mais ou te influenciaram mais, e alguma uma dica aí de direção de arte que você acha foda pra gente ver, pra gente assistir. Referências assim tem umas referências de diretores que trabalham com esse universo visual muito expressivo e que sempre me
emocionaram, assim, que não dá para não citar, por exemplo, Kurosawa, que era uma coisa que eu via desde criança, o próprio Kubrick, que é, né, assim, é gostoso de ver aquilo, o quanto a liberdade de criar aqueles universos todos. Falou para te dar uma dica, tem um filme que eu sou apaixonada, tem muitos anos que ele está na minha memória, assim, que é O Porto, do Aki Kaurismäki. Eu acho aquela arte uma coisa maravilhosa, assim, se puder assistir. E é interessante que ele tem uma pegada minimalista, por um lado, porque ele tem poucos... o mobiliário é muito escolhido, assim, mas ele... Aquela pergunta que você me fez do que é menos é mais, ali você fala, cara, isso é mais ou menos. Porque aí você tem uma cor super marcada, a escolha do mobiliário em si, embora sejam poucas peças, elas são assim, estão ali a dedo, sabe? Então é um filme que eu adoro. Algum nacional de referência? Tirando o Drive-In e o Homem Cordial. Não vale, a referência não dá, é muita vaidade, não dá. Eu tenho alguns diretores de arte que são referências, assim, que são considerados assim, você tem que ter eles como referência porque eles são percussores dessa direção de arte, dessa nova direção de arte, né? Porque antes a gente não tinha direção de arte no Brasil, a gente tinha cenografia separada das outras áreas, né? De figurino e maquiagem. E aí tem a Vera Hamburger, que é uma referência, e que inclusive, para quem quer estudar, ela tem um livro ótimo sobre direção de arte, que é o livro mais completo sobre o assunto publicado no Brasil, né? É a Vera Hamburger, o Clóvis Bueno, o Adrian Cooper. Sabe o nome do livro? Ai, meu Deus. Bom, você pode colocar Não, Vera. e Vera Hamburger. Tem mais alguma coisinha no nome, mas eu posso passar depois, se você quiser deixar o link. Uhum. Então, assim, as referências, não sei se tem mais alguém. O Wes Anderson, é difícil não citar o Wes Anderson, né? Desse cinema contemporâneo, que tem uma direção de arte bem marcada. Estou citando nomes dos diretores, porque é interessante que esses diretores nem sempre trabalham com os mesmos diretores de arte, mas eles são diretores que têm marcas na arte, que são marcas deles. Né? Porque, por exemplo, você pega um Gritos e Sussurros do Bergman, que é aquele filme do Bergman que eles vivem no mundo vermelho, né? A casa é vermelha, a colcha é vermelha, a cortina, o estofado dos móveis. Mas o Bergman não era um cara com essa característica. É um filme que ele fez com essa característica, né? Assim, o que marca mais no Bergman são os roteiros, a direção, a atuação. Mas você tem uns outros diretores que carregam esse peso na estética, né? Legal. A Rivângela, vou interromper ela, Rivângela, mas ela parou de falar. A Rivângela colocou aqui, chama Arte em Cena o livro. Isso. É porque a Aline tinha perguntado, você é formado em qual curso? Fala o nome. Quem? A Aline, de novo, perguntando se pode falar de livros, cursos para aprimorar, mas você já falou o livro da Vera. Ela perguntou em qual curso você é formada em História, né? Mas fez um mestrado em... Eu sou graduada em História, aí eu fiz uma pós em História da Arte, em Cinema antes, em Valladolid, na Espanha. Depois eu fiz uma outra pós em História da Arte, no Dulcina. E depois eu fiz o mestrado em Comunicação, na UNB. Isso. E aí, Aline, o livro é o Arte em Cena, da Vera Hamburger, e eu não sei se você assistiu todo o papo com a Maíra, mas ela falou muito do processo dela, do processo criativo, é legal você assistir de novo. E os livros, Valdir, eu posso te passar, porque fica o link, né? Eu tenho uma lista longa, assim, tá difícil citar os livros, mas eu posso passar essa lista que eu usava muito em sala de aula. Dá para encontrar o PDF. Passa assim que a gente joga aqui. Mas... O André da CUT falou, Jean-Pierre Junet é fantástico. Sim, faltou falar nele. Adoro. Maíra, minha querida professora. Deu nosso tempo? Queria agradecer muito. Passou rápido? Deu, você falou que a gente ia falar sobre a Índia, não coube, né? Vamos falar, ué. Eu acho que o pessoal está aqui.
Me fala uma coisa, vamos aproveitar. Você tem um tempinho aí? Tenho. Recentemente você fez um filme que você teve que filmar no Brasil, na Argentina e na Índia, né? Então você, por questões de orçamento, o pessoal da produção acabou optando por uma equipe local ali para dar um suporte para os departamentos, né? Me fala um pouco o que que você encontrou na Argentina, o que que você encontrou na Índia em relação à equipe de arte. E como é que foi isso para você? Eu quis te lembrar isso da Índia, porque eu acho que é muito interessante, assim. E a Índia, eu meio que fiquei com uma relação de paixão por aquele lugar, uma relação louca, assim, que você não esquece muito. É legal se falar, a gente tocar nisso, e eu fiz questão de te lembrar, porque, assim, eu queria falar sobre essa linguagem universal que existe no cinema. Quando eu fui, né, a nossa equipe que foi para a Índia foi muito reduzida. E a produção é uma produção local e que estava com essa proposta ousada de fazer o filme em 3 países. Então, eles não puderam levar a equipe que a gente gostaria. A gente queria levar as pessoas-chave da nossa, de cada um departamento, mas a gente não pôde. Então, a gente foi só nos chefes de equipe. E a nossa equipe era local. O Krishna, que é um parceiro também, fotógrafo, ele teve lá. A gente foi para uma cidade, Varanasi, na Índia, que é aquela cidade na beira do Rio Ganges, que todo mundo vê aquelas imagens, né? E tem uma ideia do que é aquilo. A gente foi para uma cidade que para a Índia é considerada pequena. São 3 milhões de habitantes, mas para eles isso não é nada, né? Um país com 1 milhão e Interior. 200. É uma cidade interior. Então lá não tem profissionais qualificados. A produção teve que quais profissionais levar. Então eles levaram a equipe de câmera, foi de Mumbai, né? A galera lá de Bollywood foi trabalhar com câmera, som e etc. E a equipe de arte acabou que eu tive que trabalhar com estudantes da Universidade de Varanasi. E são os queridos, assim, artistas plásticos e tal, mas nunca tinham entrado num set profissional. Eles são, assim, são 2 garotos que trabalharam mais diretamente, além das pessoas que prestavam serviço de pintura e limpeza e etc., que seriam os, sei lá, não sei nem como é que chamaria aquilo, porque eles faziam um pouco de tudo, assim. Uhum. Faz tudo. O faz tudo. Esses 2 meninos que eram para ser assistentes, produtores de arte, produtores de objeto e etc., mas eles não sabiam o que era. Então lá eu me senti meio que voltando às origens, assim, porque eu tive que me desdobrar. Eu estava montando set, pintando parede junto, porque quando eu vi eu dava vontade de pintar junto, e estava produzindo objeto com eles, e etc. Ainda tinha dificuldade da língua, porque lá nem todo mundo fala inglês, e o que é mais louco, nem todo mundo fala hindi, que é a língua oficial deles. Uhum. Então, a gente teve essa dificuldade de comunicação lá dentro, porque entre eles nem todo mundo se entende. É muito louco, porque são, acho que 37 dialetos, e alguns idiomas que são oficiais. O hindi é o oficial e o inglês, né? Mas tem outros também. E a gente tinha essa dificuldade de comunicação muito grande, dificuldade de entendimento para eles do que eles tinham que fazer. Então você tá com um cara no site que não sabe o que é contra-regragem. Uhum. Falando para ele o que ele tem que fazer, e às vezes ele. O simples fato de você falar leva para a direita, ele não estava entendendo se era direita de quadro, sabe? Umas coisas Uhum. da comunicação tem que ser rápida, nem sempre era. Então, nesse sentido, foi muito difícil, apesar deles serem os queridos, que viraram amigos e espero que permaneçam pro resto da vida. E aí, na sequência, a gente foi para a Argentina, e eu tinha pouquíssimo tempo de pré na Argentina, menos de uma semana, assim, para rodar, acho que eram quase 2 semanas lá. Só que eu estava na Argentina, em Buenos Aires, com uma equipe super profissa. Então, assim, eu cheguei até um pouco insegura. Pô, eu nem conheço as meninas, a produtora de arte, a produtora de objetos, o contra-regra. Pô, nem conheço eles direito, não sei o quê. Ali eu entendi. Existe uma linguagem universal do cinema e que você vai saber o que tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer, eles sabem o que tem que fazer. E a coisa fluiu super bem, assim. Uhum.
É impressionante, assim. Depois dali, dessa experiência, eu falei assim, cara, me chama para qualquer lugar desse mundo que eu vou. As pessoas Você foi numa apreensão, a sua responsabilidade, né, super enorme, enorme. enorme. Aqui no Brasil, estou trabalhando com uma equipe que eu trabalho junto há 10 anos. E aí lá é encontrar as pessoas, ter essa relação, explicar o trabalho e fazer acontecer bem em um período curtíssimo, assim. Então, foi interessante e acho que é legal a gente falar nisso, assim, que existe uma forma de... Claro que existem vários meios, mas existe uma forma de fazer cinema que ela é compreendida no mundo inteiro. Uhum. Se a gente domina ela, não precisa ter medo de mais nada, só vai. Ótimo, obrigado por ter me lembrado. Eu tinha anotado aqui, mas anotei em outro bichinho aqui. O Nath está perguntando. Ah, Ecos do Silêncio, né? O nome desse filme? Ecos do Silêncio, André Luiz Oliveira, o diretor, a José produtora é Luiz Oliveira. Renatinha falou aqui, Ecos do Silêncio. Bruno Antunes falou que seria incrível ter essa lista, que você falou que posteriormente você. Tá, eu vou te mandar. Bom, quer perguntar mais alguma coisa? Eu? Quer me lembrar de mais alguma coisa? Porque, Acho que não, tá bom, né? pô, Maíra, muito obrigada. Como é que tá? Você está tendo contato com a equipe durante a quarentena? Tá sabendo de alguém que, enfim, está tentando. Como é que tá isso, hein? Qual Se equipe? você quiser falar alguma coisa pro pessoal, para a galera. Sei que hoje é um dia difícil de mandar algum tipo de mensagem otimista, mas equipe que já trabalhou com você, que você conhece, a galera que está sempre junto, enfim, o pessoal tá aí, né? De repente tem alguém te assistindo, vai assistir depois. Preciso dizer que eu tô morrendo de saudade. Sabe aquele bichinho do set, sabe? Quando depois você é picado, você não consegue mais parar. Nossa, é terrível você ficar muito tempo sem entrar num set de filmagem, assim. Porque você vicia mesmo, né? Eu morro de saudade das pessoas, eu morro de saudade até do ação, do grito de ação, da direção. Tenho saudade de tudo, saudade de estar criando, assim, né? Porque eu estou aqui estudando e inventando coisas, mas é bom você criar com um objetivo. Eu gosto de ter essas metas, essas perspectivas aí. E aí, sei lá, se for para deixar um recado para a galera, para a galera continuar unida e conectada. A gente teve tanta história triste recentemente, não largar os amigos, né? Tá sempre Uhum. ligado um ao outro, porque tanto na vida quanto na arte a gente se retroalimenta, né? E a gente precisa Vamos tentar se ajudar, né? tentar se ajudar e ver coisa boa, consumir arte, que é o que está salvando, né, nessa quarentena, é isso, é ver filme, é ver série, é ver, escutar música boa e se fazer bem, né? Agora, se quiserem dicas mais específicas, assim, me procurem no Instagram, no Facebook, quiser lista de filme, lista de livro. Eu tenho muita coisa por causa desses anos de aula, né? Acabou que tive que desenvolver isso. E eu mando com o maior prazer. Tem uma pasta de links só sobre livros de paletas de cores. Acho que tem uns 10 livros que só falam sobre paletas de cores. Nossa, bom demais. E eu tenho isso tudo no Drive, eu mando o link, a pessoa baixa lá. Seu Instagram é Maíra Carvalho, né? Maíra Carvalho Arte. Maíra Carvalho Arte. Isso, Maíra. Muito obrigado, Maíra, professora. Obrigada a você, prazer estar aqui. Tão Foi ótimo. momentos que a gente fica tão isolado, só de te ver aqui eu já fico alegre. Parece que a gente está. Eu também fiquei muito feliz de poder conversar com você e compartilhar um pouco com esse pessoal aí que está em casa. Isso Muito aí, vamos bom. manter Obrigado pela coisas vamos disponibilidade. manter juntos. Certeza. Esse pelo convite. Obrigada, Cocria, Nath, Cult, Pipoca. Valeu, prazer estar aqui. Valeu. Um beijo grande. Beijo. A gente Tchau. vai falando. Valeu.
Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado por tudo. Vocês foram demais. Desculpa mais uma vez aí, Rivângela. Beijo. Beijo, Carmen. Maria Carmen está sempre com a gente. Beijão. Obrigado, Jana. Valeu. Boa noite. Quinta-feira tem mais. Quinta, acho que é Larissa Rolim com produção, hein? Valeu, abraço. Fui.